Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste canal nós abordamos as lições da Escola Bíblica Dominical da seguinte maneira que passarei a explicar. Nós trazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, antes mesmo de falar sobre o conteúdo da lição. Depois de fazermos uma exegese da leitura bíblica em classe, nós analisamos o conteúdo da lição, se há uma coerência bíblica e teológica, considerando que seres humanos também falham, para que nós tenhamos um entendimento amplo e coerente com toda a Bíblia Sagrada. Depois, nós identificamos palavras que não estão no nosso dia de forma usual e trazemos o significado etimológico dessas palavras para ajudar o professor a expor a sua lição no domingo pela manhã. Depois nós cumprimos os objetivos da lição e, por fim, fazemos uma conclusão baseada na própria lição e em seu conteúdo, tentando responder a seguinte pergunta: como eu posso usar o conhecimento adquirido nesta lição da Escola Bíblica Dominical na prática, para que ele me serve? Então eu te convido a ficar conosco até o final, no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Deus abençoe a sua vida, não se esqueça de ser mais um dos inscritos. Neste trimestre estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E essas lições nós estamos vendo os braços e as ações desse espírito babilônico, com o único sentido que é trazer o governo único mundial e glorificar aquele que eu chamo de a expressa imagem da pessoa de Satã, que é o anticristo, que virá com o intuito de governar esse governo único mundial. E para isso eles precisam colocar entre as nações várias ações para submeter a população aos seus intentos. Chegamos à lição de número 6, que tem o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica, e já inicia com um textuário dizendo, em Gênesis 2,15, que o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e para guardar. A verdade prática desta lição diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em que nós iremos agora fazer a exegese se encontra em Ruth, no capítulo 4, do 7 ao 12. Então, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode tomar a sua lição, porque nós, de forma resumida, traremos a exegese desses textos, do versículo 7 ao versículo 12. E o primeiro versículo diz que havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Então ele já inicia tentando explicar o significado do costume de descalçar as sandálias e entregar ao outro. Simplesmente isso significa um direito de propriedade. O outro adquiriu a propriedade deste, seja lá o que for, e este, como símbolo de que entregou, rendeu-se, deu a possessão ao outro, tirava as suas sandálias e entregava ao outro. Não significa literalmente que leva a sandália para ele, mas sim é o contrato. É simplesmente o reconhecimento de firma no contrato de venda e de passar essa posse para uma outra pessoa. E no versículo 8 o texto diz: disse, pois, o remidor, ou seja, o parente mais próximo que deveria tomar Ruth por mulher, disse: toma para ti, e descalçou o sapato. Nós podemos conferir a referência de Deuteronômio no capítulo 25, dos versículos 7 até o versículo 10, onde há uma resistência desse parente próximo, no caso do texto de Deuteronômio seria o cunhado, que não queria tomar para si a esposa do irmão que faleceu. Estamos falando da lei do levirato, que é o que trata esse contrato aqui entre Boaz e esse parente mais próximo que antecederia ele nessa responsabilidade. No texto de Deuteronômio 25, do 7 ao 10, diz: porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar seu irmão, nome em Israel.
não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele nisso permanecer, né, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele e aos olhos dos anciãos, e lhe descalçarás o sapato do pé, lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Ou seja, se torna para este homem uma vergonha dele não desejar, por algum motivo, assumir essa mulher segundo a lei dentro do povo de Israel. Quando nós olhamos para o texto de Ruth, nós percebemos também que esse homem, que poderia comprar a terra que pertencia a Elimeleque, na ordem também de tomar para si tudo que seria dele, inclusive as pessoas que poderiam suscitar um descendente. Nesse sentido, Noemi, sendo velha, não poderia esse homem tomar ela como esposa. Só que a nora de Noemi, Ruth, veio com ela. E ele era casado com ela. Mas, ou seja, o filho de Ruth era casado com ela. Porém, ela é moabita. E provavelmente seja esse o motivo deste parente mais próximo, que não é um cunhado, mas depois do cunhado vão os parentes mais próximos, não queira tomar esta mulher Ruth como sua esposa. Então ele não deseja. Ele compraria a terra, o interesse dele é pela terra. Mas junto com a terra, sabendo que Ruth estava de volta, deveria tomar ela como esposa. Já há um interesse do Boaz e há uma explicação dizendo que eu não sou o remidor primeiro, há um outro. E é por isso que todos sabendo disso, Boaz vai ao encontro e mostra se ele quer tomar a terra e também receber a esposa. E ele não quer. E com isso, ele cumpre esse costume em Israel, diante dos anciãos, na porta da cidade, tira as sandálias e entrega. Toma para ti. Então entregou tanto o direito de comprar a terra, como também de tomar para si a mulher que era do falecido. No versículo 9, o texto diz: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Por que ele cita o nome dos três? Elimeleque, Quilion e Malom. Pois se de Elimeleque a esposa seria Noemi, e de Quilion e Malom só há uma esposa. Simplesmente ele está dizendo o que sobrou desta família para ressuscitá-la, para permanecer viva entre o povo de Israel, é isso aqui. O quê? A pessoa que sobrou, que tem uma idade que pode suscitar descendente, que é Ruth. Então os anciãos são testemunhas disso, que agora Boaz salvará esta família, remirá a terra e entregará de volta a esse povo da própria Efrata, que é Belém. No versículo 10 diz, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Não farei em nenhum momento o comentário sobre a questão do título da lição. Estamos fazendo um exegese do texto para conferir se todo o conteúdo da lição está de acordo com o texto bíblico. Então ele está dizendo que vai tomar a mulher moabita para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, sobre o que ele possui sobre a terra, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Então ninguém mais poderia se levantar contra aquela terra, nem também contra esse casamento, porque tudo estava legalizado com essa atitude. E daí por diante, tanto Boaz como Ruth, nesse momento, recebem uma bênção dos líderes, dos anciãos, dos representantes da liderança do povo, que a partir do versículo 11 até o 12, eles dizem, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que é Ruth, que entra na tua casa, como a Raquel, e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata. Que interessante, né? Que interessante a questão da genealogia e da descendência, e da consideração da descendência, da questão de citar o homem, de o homem fazer o acordo, de o nome masculino ser lembrado. Tudo é uma questão simplesmente de cultura e de costume, pois nesse texto do versículo 11, ele cita que Raquel e Leia foram os que suscitaram a descendência de Jacó, mas não foi elas duas só. Havia duas servas, as servas dela. E por que elas não são citadas? Porque elas pertencem a Raquel e a Leia. Da mesma maneira também, quando é citado aqui Elimeleque,
Quilion e Malom, porque Ruth será a salvação para o nome de toda a família, para que ela continue possuindo a herdade que há em Efrata. E para finalizar, no versículo 12, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Perceba que no final ele cita mais uma vez nome de pessoas da genealogia que são citados ao longo das Sagradas Escrituras, como por exemplo em 1 Crônicas capítulo 2, texto que é oriundo de Gênesis capítulo 38. Ou seja, Deus sempre trabalhou dentro desta cultura e da genealogia do povo judeu para manter a descendência baseado na promessa. Então, o livro de Ruth, ele tem a sua grande importância como uma ligação de que a descendência das promessas não se perdeu. Então, é uma ligação de Josué, Juízes, Ruth, aí depois 1 Samuel e 2 Samuel. Então, há uma ligação para que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito da transição da teocracia para a monarquia, suscitando um descendente que reinará sobre todas as nações, que virá de Belém de Judá, segundo Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 1. O trabalhar de Deus para manter todas as coisas puras, baseado no seu chamado e na sua graça, trazendo até para o Novo Testamento, nos livros de Mateus e de Lucas, genealogia para mostrar que Maria e José são descendentes deste povo, de que agora herdará o reino eterno a partir da descendência de Davi, promessa que será feita quando o rei Davi vier a ser o rei de Jerusalém. Então essa é a exegese da leitura bíblica em classe, uma exegese simples, pois o texto é simples, e agora nós passaremos para a coerência bíblica e teológica. Nós iremos analisar o conteúdo da lição e compreender se ela está de acordo com todo um panorama bíblico para que sejamos a cada dia mais expositores da Bíblia como ela é. Continua conosco, eu te peço que você deixe o seu like, isso é muito importante para o canal EBD Sim Senhor. Meus queridos irmãos, considerando a coerência bíblica e teológica da nossa lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, nós percebemos que há uma exposição do mandado divino do comportamento do homem em detrimento da atualidade das ofensivas contra a masculinidade. Todos aqui sabemos que pesquisamos sobre as investidas para a desconstrução de uma sociedade fortalecida, tendo como alvo principal a própria família, chegando a um nível em que a ideologia de gênero, que podemos definir como o império do subjetivismo de o homem decidir aquilo que ele quiser ser, a fim de que a família agora não tenha parâmetros e nem limites, onde até na área da sexualidade, parentes próximos como pais e filhos possam ter uma liberdade sexual e depois, após 2 ou 3 gerações, a sociedade já é uma outra, mais facilmente dominada, porque foi desconstruído, segundo o intento desses malignos do Império da Babilônia, simplesmente desconstruído a família. Esse é o principal objetivo. Então, quando você pesquisa na internet a destruição da família, você verá palestras de pessoas com um nível intelectual bem alto, trabalhando em um grande público, como fazer para destruir a família. E uma dessas é a desconstrução da masculinidade bíblica, que ele usa muito bem aqui no tópico de número 1, lembrando que Deus não definiu o homem como um ser binário, que ele pode ser, segundo a construção social ou decisão sua, macho ou fêmea, mas sim Deus definiu papéis diferenciados baseado naquilo conforme ele criou na anatomia dos seres. O homem ele criou macho e a mulher ele criou fêmea. Quando há um cumprimento dos papéis que Deus designou para cada um, pai, mãe e filhos, existe uma harmonia desses integrantes da família, e tendo essa harmonia, a família cumpre o papel do Senhor. A família nuclear, pais e filhos, fazem a vontade de Deus, e assim, com esse temor de Deus, eles adquirem algo
que o Salmo de número 128 mostra que a base de tudo isso é o temor de Deus, que é a felicidade. Quem busca as coisas antinaturais, que simplesmente infringem e blasfemam contra as coisas de Deus, não podem ter uma vida feliz. Há uma propaganda de uma vida feliz, fazendo o que bem entender, uma vida sem problemas, como é a influência, né, nas mensagens subliminares dos desenhos. Viver sem problemas, viver a vida conforme você quer. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem verdades absolutas. E o homem e a mulher foram criados como um complemento mútuo. É por isso que Paulo diz, não é o varão sem a varoa e nem a varoa sem o varão, porque ela veio dele e ele vem dela. Então eles dependem uns dos outros para a recriação, para a amizade, para o amor, para a harmonia, para a procriação e para a própria manutenção da família, aquilo que eles necessitam. Deus os criou diferente dos animais, a imagem e semelhança. Duas palavras do hebraico, que é tselem e demut, que muitos entendem que imagem e semelhança são sinônimos, mas não são, são palavras diferentes que mostram aspectos diferentes. Tselem e demut são palavras que uma fala do homem como a sombra da criação, no aspecto material, em que Deus fez com que características do Senhor fossem comunicáveis na existência do homem. Mas há a parte demut, a parte em que Deus colocou dentro do homem essas características não só apenas físicas e naturais para se viver neste mundo, não apenas os aspectos sensoriais para se viver aqui, mas os aspectos comunicáveis dos atributos de Deus ou de alguns dos atributos de Deus. Deus deu ao homem como a condição de falar, a condição da livre escolha, a condição de poder, através da arte, não criar como Deus, mas inventar várias coisas para o progresso dessa sociedade e o progresso sadio dentro das leis de Deus. Então Deus dotou o homem de muitas capacidades. O homem perdeu essa demut, que é essa ligação por falta de temor de Deus e pelo pecado. Isso foi turvado, foi manchado. Mas o homem continua sendo a imagem de Deus, o projeto principal de Deus como governante para o lavrar e para guardar. Ou seja, o homem iria manter a terra bem adubada, bem cuidada, para que ela produzisse para ele aquilo que ele queria, lavrar. E também guardar, proteger o jardim que Deus deu a ele. E esse jardim nós podemos aplicar que seja a própria família, pois o objetivo do jardim, no Éden, era eles viverem de forma harmoniosa com Deus. Então veja que a masculinidade bíblica já inicia lá no livro do Gênesis, na compilação do matrimônio, da união, com palavras verdadeiramente proféticas de Adão dizendo para a mulher, essa é o osso dos meus ossos, ou seja, foi tirada de mim. É como se ele dissesse, ela me completa, ela é carne da minha carne. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, ele deixa a sua família e apegar-se-á com a sua esposa, que deixou também a sua família. E ambos serão uma nova carne, uma nova célula, uma nova composição, uma união composta, para daí surgir uma nova família e o nome de Deus ser glorificado naquilo que Deus determinou e criou para que fosse assim. A lição segue de forma harmônica, segundo as Sagradas Escrituras, mostrando essas características que eu acabei de falar sobre a masculinidade bíblica. Então o homem ele é o protetor e ele é o provedor para a sua casa. Em 1 Pedro 3,7, em relação à sexualidade, Pedro diz para o homem dar honra à mulher, que é o vaso mais sensível. Por ela ser mais sensível, entende-se que esse texto está dizendo que, na intimidade, a mulher é a condutora desse momento íntimo, que Deus preparou para o homem. Então, sempre Deus irá falar disso, de temor, de respeito, de sacrifício e de hierarquia, conforme os próprios textos de Paulo em 1 Coríntios 11:3, que diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Então existe isso nas Sagradas Escrituras, hierarquia, respeito. Todas essas agendas progressistas querem trazer uma igualdade sem necessidade, porque cada um tem o seu papel. E quando a Bíblia fala, lá em Gálatas, que não há homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, ele não está falando de igualdade,
de gênero ou de salário do trabalho, ele está falando de salvação. Não há distinção para Deus salvar. Deus salva todas as pessoas. Daí a importância de nós interpretarmos a Bíblia da maneira que ela é, porque teremos uma segurança. A lição discorre de maneira majestosa, dando conselho ao homem e tendo uma harmonia bíblica e teológica formidável. Deus, usando aqui o pastor Douglas Batista, diz que esse homem ele deve ter essas virtudes, que é a fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, baseadas em textos como Juízes 6,14, 2 Crônicas 1,10, Neemias 6,11 e João 15, 12 e 13. Deus criou o homem como fortaleza, dando-lhe sabedoria, coragem, amor e respeito, para que ele cumpra o papel de trazer, através do amor e da paz, um vínculo afetivo tão forte que essa família seja fortalecida e cumpra o papel nessa existência. No segundo tópico, ele fala sobre a erosão da masculinidade. A erosão é o desgaste do solo. Então, a erosão da masculinidade, você tem a sua mente atualizada sobre acontecimentos de anos atrás, a própria aparência do homem, que iniciou isso na Europa, ela tem mudado de forma drástica em relação às suas vestimentas. Do mesmo modo, em relação à mulher, que nós estudaremos na lição da próxima semana sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. A cada dia, a moda quer trazer para a aparência do homem uma aparência mais feminina e mais delicada, e para a mulher, uma aparência mais robusta, com o entendimento de trazer igualdade entre os sexos, e essa igualdade traz um prejuízo muito grande, porque a masculinidade e o papel do homem entra em crise, e o homem criticado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que seria o homem sensível ao toque, que foi traduzido como o efeminado. Deus não criou o homem para escolher qual é a sua sexualidade. Não é uma questão de um Deus simplesmente arbitrário e opressor, como é essa linguagem atual desses movimentos de ideologia para desconstruir a família. Deus, em sua harmonia, criou o homem e lhe deu capacidade de viver de forma harmoniosa com ele para ter felicidade com a mulher que Deus lhe deu. E com isso, a questão da aversão ao trabalho, a ter filhos e a tudo aquilo que fere diretamente a família é colocado através da cultura dentro da mente do homem, desconstruindo o seu papel. É por isso que a cada dia, não apenas entre os jovens, está dentro do homem esse pensamento. Eu não vou casar, eu não vou ter filhos, eu não vou ter despesas, então eu vou apenas curtir a vida. Então o homem que sabe viver segundo esses pensamentos mundanos é o homem que curte a sua vida. Se você perceber muito bem, esses homens que decidem curtir a sua vida, eles entram em vícios, a sua saúde é acabada, e eles finalizam a sua vida sozinhos. Porque por mais que tiveram dezenas, por mais que eles tivessem dezenas de parceiros sexuais em sua vida, eles não tiveram felicidade. Porque no fim de sua vida, eles estão sozinhos. Estão sozinhos, morrem só, porque acharam e entenderam que não precisavam de ninguém do seu lado. Mas não é bom que o homem esteja só. E quando Deus diz isso, que não é bom que o homem esteja só, ele diz, far-lhe-ei uma adjutora para que lhe assista diante dele. Lhe assista significa que lhe apoie na sua missão de cuidar da terra, de proteger a terra, para que a provisão para a sua existência e sua manutenção da vida venha sempre a estar ali. Veja que Deus criou todas as coisas perfeitas, como diz Salomão em Eclesiastes capítulo 9, mas o homem buscou muitas invenções. Se a masculinidade bíblica está sendo desconstruída, isso significa que a cada dia líderes cumprindo o seu papel dentro de casa e também até na igreja está difícil de encontrar, porque as pessoas se tornam a cada dia mais apenas aproveitadoras. E crises como ter o segundo e o terceiro casamento entre os cristãos e o próprio nível de divórcio que dizem pesquisas aí, que entre os cristãos está maior do que pessoas que não confessam a religião. Até porque o nosso país, consideravelmente, ele é mais cristão. Então, existe uma crise muito grande. De que forma nós precisamos lutar? Primeiro, adquirir conhecimento desse mal que vem contra o povo de Deus, que vem contra as verdades absolutas das Sagradas Escrituras, e ensinar os nossos filhos
a cumprir o seu papel. Ensinar o rapaz que o plano de Deus e ensinar a moça que o plano de Deus é eles constituírem família. Não é apenas uma faculdade, um trabalho e adquirir riquezas, mas edificar para si uma família, que precisa ser considerada as questões econômicas, com certeza, e muitas outras questões, mas o plano de Deus é esse, que o homem tenha a sua própria mulher e ambos façam a vontade de Deus, criem os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, tendo um entendimento sacrificial dessa união. O homem se entrega completamente à sua esposa, da mesma maneira também que a sua esposa honra o seu marido e é submissa. Essa submissão mútua, ela está relacionada a os dois, dependerem uns dos outros, um do outro. É por isso que a Bíblia chama de uma só carne. E essa uma só carne está no sentido físico, no sentido intelectual, eles são amigos, eles compartilham o conhecimento, e no sentido espiritual, que a própria Bíblia fala de que as orações não sejam impedidas quando não há um respeito e uma honra mútua entre esses cônjuges. Veja que interessante, a harmonia de cumprir os papéis de um para com o outro faz com que eles estejam bem diante de Deus. E se o homem ou a mulher buscam o antinatural, logo eles não estão temendo a Deus e não estão fazendo a vontade de Deus. Depois de, no primeiro tópico, ele falar sobre a masculinidade bíblica na criação e o papel do homem, ele entra no segundo tópico, falando sobre essa erosão da masculinidade por causa dessas ideologias mundanas desse império babilônico. E no terceiro ponto, ele fala sobre o símbolo bíblico de masculinidade que foi escolhido para essa lição, que é o símbolo de Boaz. O Boaz que era um dos parentes mais próximos que poderia comprar aquela terra e, consequentemente, herdar a viúva, né, que voltou sem o seu esposo, porque a Noemi já era de idade, não podia mais suscitar filhos, porém, depois de fazer todo aquele acordo com o parente mais próximo, nós já explicamos isso na exegese da leitura bíblica em classe, em Ruth 4, 7 ao 12, agora esse Boaz, ele cumpre o seu papel de homem. Boaz, ele é sensível, ele é generoso, ele foi articulado, né, ele mostrou um benefício, ele ajudou, sustentou, deu esmolas, trabalhou para que as coisas fossem feitas de forma correta, e ele honrou a lei de Deus, ele honrou o parente falecido, e ele honrou a Moabita, de que provavelmente o outro parente que estaria na fila para herdar a terra e, consequentemente, Ruth, provavelmente não queria ela por ela ser uma Moabita. Ele teve algum tipo de preconceito em relação a um povo estrangeiro, coisa que Deus não orientou em momento algum, pelo contrário, existem benefícios para o estrangeiro nas Sagradas Escrituras. Então, o tópico de número 3 está bem resumido na exegese da leitura bíblica que nós falamos. Então, Boaz se torna um modelo de masculinidade bíblica. Agora, nós traremos para os irmãos, dentro dessa lição, qual é o papel ou as 7 funções do cabeça da família, que é o homem. Então, qual o papel do homem? Então, Deus o chamou para administrar, para produzir. Deus deu a ele a lei da árvore, ou seja, Deus deu a ele a palavra, Deus deu a ele o ensino, a responsabilidade de trazer a lei de Deus para dentro da sua casa. Então, o homem, ele é o sacerdote do seu lar. O homem, ele responde diante de Deus pela sua família, pois Deus foi falar com Adão por causa da queda e não com Eva. O homem, ele é responsável por toda a maldição da terra, porque ele é o governante da terra. Por isso que Deus disse em Gênesis 3, 9 e 10, maldita é a terra por causa de ti, mesmo sendo Eva aquela que primeiro tomou do fruto, porque a responsabilidade dele de cuidar, proteger e ensinar a esposa é do próprio marido. Então o homem, ele é responsável pela felicidade da sua casa, porque no Salmo 128 diz que bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Feliz serás e te irá bem. E qual é a felicidade que o texto do Salmo 128 diz? A tua mulher e os teus filhos estarão ao redor da tua mesa. Então a harmonia dessa família e a felicidade desta família está relacionado ao cumprimento do papel do homem. Se ele não cumpre esse papel, não existe harmonia
e não existe felicidade. Então nós vamos agora para as 7 funções do cabeça da família, depois nós estamos cumprindo o objetivo da lição, e depois nós iremos para a conclusão com a aplicação prática, que nós já falamos um pouco sobre ela, sobre o que fazer com esse conhecimento. Mas, desde já, eu peço a você o seu comentário. O que você acha desse assunto e da importância dele para a sua casa, para o meio cristão, e como nós podemos fazer para propagar mais essas verdades bíblicas? Então não se esquece de deixar o seu comentário aí. Então, quais são as 7 funções do cabeça da família, que é o homem? Primeiro, proteção. Segundo, promoção. Terceiro, provisão. Quarto, lei. Quinto, ordem. Sexto, coesão e liderança. Em resumo, qual o significado dessas palavras? Então, o homem protege a sua família de todo mal, está sempre trabalhando no intelecto através do ensino em como os filhos e a mulher devem se proteger para que um proteja o outro e essa harmonia seja sempre conservada. O homem, ele promove a família. Ele sempre busca, não só para a sua família da sua casa, mas para os seus parentes, encontros, aniversários, reuniões, visitas, para que a família esteja em harmonia, esteja feliz, amando um ao outro e protegendo um ao outro. O homem também é responsável pela provisão. É aquele que primeiramente busca, trabalha, arquiteta e administra para que nunca falte à família uma vida digna nesta existência. O homem também é responsável pela lei. Ele é o sacerdote, o homem da palavra, que usa as sagradas escrituras para que toda a família tema a Deus e saiba viver com sabedoria. O homem também, ele busca ordem na sua casa. Não é todo mundo que dá o conselho dentro da sua casa. Ninguém dá ordem a um casal, ninguém de fora chega e dá ordem a um casal em como ele deve fazer ou se comportar. O homem e a mulher, através da sabedoria de Deus, eles põem ordem dentro da sua casa e eles governam a sua casa. Ele também trabalha com a coesão. O que seria a coesão? Essa união harmônica. Ele sempre está trazendo os filhos para perto, a esposa para perto e os parentes mais distantes também para considerar uns aos outros importantes. Então ele sempre está protegendo a família, esteja sempre perto de nós, não nos abandone, não no sentido de não ter um novo casamento, não é isso, mas não nos abandone baseado na honra, para que não venhamos a desprezar uns aos outros e tenhamos infelicidade. E por último, o homem tem um cargo de liderança, é ele quem lidera, não no sentido de que ele não compartilha entendimento e não há troca de conhecimento de favores, mas que ele tem a palavra de liderança, porque Deus deu a ele essa palavra de liderança. Lembra de Atos, capítulo 16, e também Josué, capítulo 24, que o carcereiro trouxe a sua família e ouviram a palavra e todos foram salvos. Que Josué disse que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, ou seja, ele é aquele que tem a palavra da família. A palavra da sua casa pertence ao homem. Alguém bate na porta, toca a campainha, não importa quem atendeu, se foi a empregada, se foi a esposa, se foi o filho. Quem ele vai chamar? O pai. Pai, tem alguém aqui chamando. Por quê? Porque o cargo de liderança foi dado ao homem. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 18, 19, você vai ver que Deus escolheu Abraão e cumpriria as promessas na vida de Abraão, porque Deus sabia que Abraão iria ensinar os seus filhos a andarem no temor e na justiça do Senhor. Então Deus escolhe quem para ser um líder até de nações. Deus escolhe alguém que cumpra o seu papel dentro da família. Olha que interessante. Então a Bíblia Sagrada, ela tem muito conteúdo relacionado à masculinidade bíblica e ao papel do homem. Trazendo alguns significados de palavras encontradas no conteúdo da lição, temos aqui no primeiro tópico, quando ele fala sobre diferenciação do homem e da mulher, visa ao complemento mútuo. Então, o que significa a palavra mútuo? Mútuo é algo que é recíproco, é algo que é recompensado, algo que é dado em troca. Então, o complemento mútuo do homem e da mulher estão relacionados a muitos aspectos. Basicamente, primariamente, o aspecto sexual deles, um complemento mútuo para a felicidade, recreação, trabalhar não só a questão física, mas a questão emocional, mental, e também sendo a união dada pelo próprio Deus, o matrimônio, a questão espiritual de um vínculo de aliança. Então, mútuo é aquilo que é recíproco, aquilo que um concede para o outro e o outro também recompensa o outro por aquilo. Os dois saem ganhando. Ainda nesse mesmo tópico,
Lá embaixo nós temos, perto onde está a 1 Pedro 3,7, temos a palavra machismo. A palavra machismo, ela, na atualidade, ela é simplesmente a rejeição dos direitos iguais entre homens e mulheres. O que seria o machismo? Seria uma acusação de que alguém é machista. Essa pessoa pode ser homem ou mulher, não necessariamente o homem é machista, mas que nega que a mulher tem os mesmos direitos na questão social que o homem tem. Então, quem despreza esses direitos para as mulheres está tomando uma atitude de machismo. Esse é o significado desta palavra nesse contexto em que nós vivemos. Seguindo aqui, vamos para a outra página na lição dos mestres do professor, na página 44. E aqui, no nosso segundo tópico, a erosão da masculinidade, nós temos a palavra logo no início aqui, faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. O que seria a legitimação dessa homossexualidade? Qual o significado da palavra legitimação? Legitimar significa regularizar conforme a lei. Então essas ideologias tentam fazer com que a homossexualidade e toda forma desregrada de sexo seja simplesmente regularizado conforme a lei, e que não seja transgressão, que não seja pecado, que não seja infringir a lei, para que a desordem e a anarquia, que é uma das palavras que nós trazemos do significado, esteja sobre a sociedade. Ainda neste mesmo segundo tópico, nós temos a palavra logo lá embaixo aqui na página 44, o sistema reprodutor humano sirva de parâmetro para a sexualidade. Como esse sistema reprodutor humano, macho e fêmea, como ele é um parâmetro para a sociedade ou para a sexualidade? O que significa um parâmetro? Parâmetro é um padrão, é uma regra. Então, a questão sexual dos órgãos do homem e da mulher, macho e fêmea, são uma regra para a sexualidade, estabelecida pelo próprio Deus na anatomia, no corpo, na fisiologia dos seres que Deus criou. E ainda no nosso segundo tópico, onde no segundo subtópico, responsabilidade negligenciada, existe a palavra em virtude da relativização da masculinidade. Então, o que significa relativização da masculinidade? Relativizar significa desconstruir ou a desconstrução das verdades pré-determinadas. Então, quando se relativiza algo, faz com que todo o entendimento que se tem até hoje seja destruído, desconstruído, para dar lugar a um outro entendimento novo. É por isso que a palavra progressista está sempre presente no estudo dessas ideologias. Ainda nesse segundo subtópico, temos aqui onde fala no terceiro subtópico a crise de liderança. Nós temos a palavra anarquia. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Então, o que é anarquia? É um sistema de governo simplesmente que não tem governo, ou seja, é um povo sem liderança, é um povo sem um governo. Teocracia, o governo de Deus, Theos. Monarquia, o governo de um monarca, de um rei. E a anarquia, na Bíblia Sagrada, abrange o período dos juízes, que não havia líder em Israel. Cada um fazia o que bem parecia os seus olhos fazer. Então, o intento da desconstrução da masculinidade e dessa liderança do homem trará para a sociedade a falta de líderes na política, a falta de líderes nas organizações, a falta de líderes nas religiões, contanto que isso, portanto, isso vai trazer uma anarquia, uma falta de governo para a sociedade. E agora nós, aqui no nosso terceiro tópico, Boaz, símbolo de masculinidade, nós destacamos aqui, só na conclusão, duas palavras, que é a palavra desmasculinização. Masculino ou masculinizar, todo mundo sabe o que é, né? Mas o prefixo des, na palavra masculinização, o que significa? O prefixo des significa negação, separação ou cessação. Então, desmasculinizar é simplesmente negar a masculinidade, separar a masculinidade deste ser, desta pessoa, deste ambiente, cessar, destruir e acabar. Então, esse é o objetivo. Quando você desconstrói a masculinidade bíblica, há uma crise na família e há uma crise na sociedade. E, por fim, bem no finalzinho da conclusão, temos a palavra onde, no contexto, diz sua masculinidade
e exerça o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Esse é o conselho que a conclusão dá. Então, o que significa dizer quando Deus vocacionou o homem para ser macho? Simplesmente, Deus o direcionou, o orientou, o encaminhou ou acompanhou. Então, vocacionar significa isso: direcionar, orientar, encaminhar, acompanhar o homem, ajudar o homem nesse processo de manter-se macho, né? Manter-se homem de verdade e um homem de Deus para cumprir o seu papel. Como aplicar esse conhecimento? Estudado nesta lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Com isso, eu concluo este vídeo, já agradecido a todos vocês que são inscritos no canal EBD Sim Senhor. Nos ajude, sendo este canal agora novo, temos iniciado há poucos dias. Peço que você compartilhe e nos ajude transmitindo essa mensagem para mais pessoas. Então, como aplicar este conhecimento? Simplesmente trazendo o entendimento para quem desejar ouvir e saber sobre o que é ser homem. Então, o que significa ser homem em 4 simples tópicos? Ser homem é ter postura de sacrifício, é aquele que provê, aquele que tem a responsabilidade do ensino e aquele que tem coragem para proteger. Paulo usa a palavra portai-vos varonilmente em 1 Coríntios 16, 13. Portai-vos varonilmente. Então, ser homem, se portar varonilmente, é ser firme na missão dada. Então, ser homem, ser firme na lição dada. E é isso que nós trazemos nessa conclusão para aplicar para a nossa família, né, para a nossa comunidade, para a igreja, enfim. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui nesta lição gloriosa. E iremos continuar nesse mesmo intento agora falando das mulheres na próxima lição, que é a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, homem seja homem, né? Mulher seja mulher, e assim nós buscaremos fazer a vontade de Deus. Deus abençoe e até a próxima lição, no nome de Jesus.